O que você faria se, em um único instante, todos que você ama fossem condenados à morte pela pessoa que mais confiavam? Imagine olhar para o céu e ver o próprio inferno se abrindo. Imagine ouvir demônios festejando, enquanto seus amigos são devorados vivos. E imagine perceber que tudo isso só aconteceu porque alguém fez um desejo. Hoje, você vai testemunhar o momento mais cruel de Berserk, o eclipse, o dia em que o bando do Falcão foi massacrado, o dia em que Gantz perdeu tudo, e o dia em que Griffith deixou de ser humano, para se tornar algo muito pior. Prepare-se, porque essa história não é sobre heróis, é sobre traição, desespero e o nascimento de um demônio. Depois que Griffith, no interior da própria consciência, aceitou o sacrifício, as trevas começaram a se fechar ao seu redor como um útero de sombra. Quando Gantz percebeu, a mão de Deus já envolvia seu amigo. Uma das entidades declarou, com voz que ecoava como o próprio destino: os fios emaranhados pelo acaso finalmente foram atados. A hora prometida chegou. A criatura ergueu os braços, e um símbolo colossal surgiu no céu do eclipse. Feixes de luz desceram como lâminas invisíveis, marcando um por um os membros do bando do Falcão. No peito de Casca, na cabeça de Corcus, no braço de Pippin, na mão de Judô e no pescoço de Gantz, o estigma do sacrifício. Assim que as marcas queimaram em suas peles, os apóstolos avançaram, tomados por transe e êxtase. Para os humanos, aquilo era uma carnificina do mal. Para os demônios, era um banquete aguardado por eras. Casca olhava aquele inferno ao seu redor, incapaz de entender o que via. Isso é real? Se for, por que estamos aqui? Do alto, Gantz assistia seus companheiros caírem, enquanto as entidades ecoavam. Seus corpos agora carregam a marca do sacrifício. Essa cicatriz os acompanhará por toda a existência. Quem possui o estigma se torna oferenda, até a última gota de sangue, até o último grito agonizante da morte. Assim, a nova criança das trevas será alimentada. Dentro de uma espécie de casulo vivo, suspenso nas mãos da mão de Deus, Gantz via Griffith sendo consumido por aquela luz profana. Ele avançou, tentou atravessar aquela esfera com sua adaga quebrada, mas sua lâmina sequer tocava aquela barreira. As entidades zombaram. É perda de tempo. O poder humano não funciona aqui. Além disso, salvá-lo de quê? Esse é o desejo dele. Gantz rugiu. Calem a boca. A entidade feminina respondeu, fria. Você não ouviu? Foi ele quem escolheu. Gantz, tremendo de ódio e desespero, gritou outra vez. Calem a boca. Vocês estão mentindo. O Griffith nunca diria isso. Ele não poderia dizer isso. Mas naquele instante, as lembranças o atravessaram. As decisões frias. As palavras duras. A ambição que sempre queimou dentro do Falcão. E, bem lá no fundo, Gantz sabia. Griffith era capaz de dizer aquilo. De joelhos, esmagado pela realidade, ele pensava. Então, esse é o seu desejo? O som de passos monstruosos ecoava ao redor. Apóstolos se aproximavam. Gantz apertou o punho em torno da sua espada quebrada. Os dentes rangiam. O corpo tremia, mas não recuava. Se o destino enviava seus monstros, Gantz se tornaria o monstro da esperança. Se eles vinham para aterrorizar humanos, ele avançaria para aterrorizar monstros. A cena cortava para fora do eclipse. Rickerty, ainda fraco por causa dos ferimentos do último ano, subia com dificuldade pelas montanhas. O vento cortava sua pele. Quando ele viu algo impossível, nas planícies de Midland, um redemoinho colossal rasgava o céu. Aquilo não era natural. Aquilo era sobrenatural. De repente, uma colisão violenta aconteceu dentro daquele turbilhão, e duas figuras despencaram no solo. Rickerty observava, confuso, até reconhecer aquelas criaturas. Nosferatu Zod e o Cavaleiro da Caveira. Os dois estavam em combate. Zod sorriu, selvagem. Eu sabia que você apareceria. A criatura que se opõe a nós há 1000 anos. Era óbvio que não perderia essa chance. O cavaleiro respondeu, com voz sepulcral. Então deixaram você encarregado de proteger os portões. Nosferatu Zod. Zod gargalhou. Não tenho interesse nessa infantilidade envolvendo humanos. Eu busco os fortes. E você sabe disso melhor que ninguém, meu velho amigo. O cavaleiro respondeu. Eu já disse, eu irei acabar com o Void. Esse é o meu destino. E será aqui que desembainharei minha espada. Ele então perguntou. Diga-me, ele está lá dentro, imortal? Zod avançava em sua direção. Quando a cena retornava ao eclipse, dentro da dimensão, os demônios festejavam. Casca não reagia. O choque era tão profundo que seu corpo simplesmente não respondia. Criaturas avançavam em sua direção, e ela sequer se movia. Mas, antes que fosse alcançada, Pippin surgiu. Ele investiu contra um apóstolo, bloqueando o caminho com o próprio corpo. A criatura rugia, mas Pippin não recuava. Ele olhou para Casca e disse, vá, saia daqui. Ela era a líder, a única capaz de manter o bando unido. Ela precisava sobreviver.
Casca tentou responder. Mas, de repente, Judô surgiu montado em um cavalo, agarrando-a e arrancando dali. Enquanto eles partiam, Pipim, o gigante gentil, os observava. Judô, olhando para trás, decidiu ajudar seu amigo uma última vez. Ele lançou suas adagas contra o apóstolo. As lâminas perfuraram a criatura, mas não causaram dano suficiente. Ainda assim, Pipim não se moveu. Seus amigos deveriam escapar. Em nome da esperança. Casca gritava, desesperada. Judô, volta agora. Nós estamos deixando ele para morrer. Judô respondeu, com voz quebrada, mas firme. Eu não posso fazer isso. Você precisa sobreviver. Você é a atual general dos Falcões. E numa guerra, enquanto um general estiver vivo, a esperança da batalha ainda existe. Casca olhava seus aliados sendo massacrados. As lágrimas escorriam sem controle. Mais adiante, Corcus corria em meio ao caos. Garras o rasgavam. O sangue escorria. Ele tropeçava, caía, e ao se virar, via apenas monstros e morte. A loucura começava a tomar sua mente, mas ele não parava de correr. Tudo ficava cada vez mais escuro. Ah, olha isso. Isso só pode ser um sonho, um pesadelo terrível. Ele respirava com dificuldade. Mas minhas feridas estão doendo de verdade. Ainda assim, tá tudo bem. Tenho certeza que Midland, que o bando do Falcão, tudo isso foi parte de um longo sonho. Logo, meus olhos vão se abrir. Então vai, abre os olhos. Acorda desse inferno. Então, no fundo do abismo, ele viu algo impossível. Uma mulher linda, de cabelos loiros, sorrindo para ele. Seus olhos se arregalaram. Ah! É claro que isso é um sonho. Como uma mulher dessas poderia estar no inferno? Ele correu e a abraçou. No instante seguinte, o corpo dela se contorcia, a pele rasgava, e seus braços se transformavam em garras monstruosas. A cena voltava para Judô e Casca tentando fugir daquela torrente de loucura. Mas fugir para onde? Como escapar de uma dimensão feita de trevas? Como humanos poderiam transcender aquele horror? Como destruir o metafísico? Casca chorava, o rosto tomado por dor e culpa. Em sua mente, ela pensava, isso é um inferno. Será que pecamos tanto assim ao longo da nossa jornada sangrenta? Foi você quem desejou esse pesadelo pra gente. Griffith. Casca gritava pelo seu líder enquanto Judô avançava sem parar. Os demônios se aproximavam, mas ele os mantinha afastados, mesmo sabendo que era inútil. Ele era humano. Um único arranhão de uma criatura já o feria. Ainda assim, ele não recuava. Se não podia derrotá-los, então iria atrasá-los. Judô lançava suas adagas, desequilibrando um apóstolo, mas outro surgia ao lado e cravava os dentes em seu braço. Casca reagiu instantaneamente. Pegou a adaga de Judô e a enfiou na criatura, que largava seu aliado com um urro. Judô, você está bem? Ele forçou um sorriso. Tô sim. Graças a você, minha vida foi salva. Mas Casca via o estado do braço dele. A ferida era grave. O sangue escorria sem parar. Desesperada, ela gritava, se você quer morrer, então vamos morrer juntos. Eu não vou viver às custas do bando. Judô respondeu, morda sua língua. Eu vou ficar bem. Ele respirava fundo. Então disse, mas presta atenção, Casca. Nós vamos lutar até o fim. Nós vamos resistir sem desistir. Tá me escutando? Ele sorriu fraco. É isso que o Gantes diria se estivesse aqui, né? Casca balançava a cabeça, tentando segurar o choro. E os dois continuavam avançando entre os demônios, até que um deles os derrubava do cavalo. Outro surgia à frente, atacando com algo parecido com um chicote vivo. Judô entrou na frente de Casca, golpe após golpe. Ela gritava, por quê? Se continuar assim você vai morrer. Mas quando Casca olhou, o peito de Judô estava perfurado. Mesmo assim, ele agarrou os fios da criatura que o atravessavam, quebrou-os e avançou, cravando sua lâmina. O apóstolo caiu. Casca correu até uma espada caída no chão, cortou outro demônio e voltou para a escuridão. Ela voltou para Judô, mas ele apontou para longe e disse, fraco, sai daqui. Casca chorava, o levantava à força. Cala a boca. Você vai vir comigo. Judô sorriu, cansado. Casca, não adianta. Eu não sou tão durão quanto Gantes. Mas tudo bem. Ele respirava com dificuldade. Eu vou com você. Casca sorriu, tentando animá-lo entre lágrimas. Eu entendo o que você quer dizer, mas mesmo assim você vai vir comigo. Você vai manter sua palavra. Ouviu? Mas Judô começava a perder a consciência. Enquanto isso, a voz dele se tornava distante, quase um sussurro. Eu sempre fui muito bom com palavras, mas acabei esquecendo de te dizer uma coisa. Ele a olhava, tentando sorrir. Como você é chorona, hein? Eu sempre quis dizer que isso não combina com você. Ele respirava com dificuldade. Droga, eu sempre achei que fosse esperto o bastante para durar mais. Seus olhos se apagaram. O corpo caiu sem vida. Judô? Casca o chamava. Judô? Ela sorria,
tentando se convencer de que estava tudo bem. Mas ele não respondia. Ela não tinha tempo para sofrer. Do abismo vinham sons. Ela ergueu os olhos e viu o demônio se aproximando. Casca pegou a espada do amigo e avançou. Mas foi inútil. A lâmina foi neutralizada pelos dentes de uma criatura. Ela foi dominada, arrastada e, naquela torrente de loucura, o último nome que ecoava em sua mente era Gantz. A cena cortava para o próprio comandante. Gantz avançava contra os monstros, saltava sobre um deles, agarrava o chifre, quebrava-o e usava como arma. Os demônios sangravam. Mesmo quando o atacavam, ele se levantava. Mesmo quando era arremessado longe, ele caía de joelhos e voltava a matar. As entidades observavam aquilo com deleite. A criatura feminina dizia: que criança esforçada. Ela sorria. Mas é uma pena. Se ele existe pela força, a força o limita. Por quanto tempo resistirá? Saiba que quanto mais durar, melhor alimento se tornará. O importante é que a criança sagrada tenha bons sonhos. Nesse instante, o casulo de Griffith surgia novamente. Uma voz ecoava: até hoje você foi um sonho chamado Griffith. Quando esse sonho acabar, você despertará dentro de outro sonho, mas esse, você nunca poderá acordar. Vagará pela noite sem fim. Gantz continuava lutando contra os apóstolos, até que era lançado para longe. Seu corpo colidia contra algo sólido. O casulo. Ele ergueu os olhos e viu Griffith ali dentro. Seu rosto se entristeceu por um instante, mas os monstros não davam tempo. A dor virou fúria. O combate precisava continuar. Ele se levantou e voltou a se lançar contra ele. A cena mergulhava na mente de Griffith. Ele afundava. Estou afundando. A luz está sumindo. Que lugar é esse? Onde eu estou? Onde está o meu corpo? Ele via os corpos do bando do Falcão mortos. Todos estão mortos. Mas eu não. A voz dele tremia. A morte deles atravessa meu corpo. Fui eu quem desejei isso. Eu os matei. Mas algo era estranho. Que estranho. Eu não sinto nada. Ele continuava afundando. Eu só continuo caindo. No fundo, ele via algo. Cristais formados por lágrimas. Enquanto eu tentava evitar o confronto com minha dor, eu me tornei frio demais. Ele olhava em volta. Mas o que é isso? São berrelites. Mas eles são como gotas num mar de sentimentos. Essas gotas chamam outra dimensão. Então, diante dele, o que é isso à minha frente? É Deus? Deus. Uma voz respondeu: seja bem-vindo, humano. Griffith perguntou: você é Deus? Eu sou a ideia do mal. O que seus olhos veem é parte de mim, o meu núcleo. A voz continuava: mas olhe ao redor. Esse vórtex é um oceano de sentimentos. Todos os humanos, no fundo de suas almas, compartilham uma consciência comum, que transcende suas consciências individuais como espécie. Seu lado negro é esse oceano ondulado. Eu nasci dessas ondas. Nasci graças ao ego do mundo. Eu sou esse mundo, a escuridão que habita no coração de cada ser humano. Essa é a ideia do mal. Isso é Deus. Griffith questionava: então foi o homem que criou Deus. Os humanos desejaram isso. Ele olhava ao redor. Mas isso me parece o inferno. A ideia do mal respondeu: inferno? Ah, sim. Alguns pequenos chamam assim. Mas isso é apenas a superfície das inúmeras camadas da consciência. Esse lugar é repleto de sentimentos negativos. Aqui está o verdadeiro desejo que define a natureza humana. Griffith sentia aquilo em sua alma. É verdade, eu posso sentir. Mas por que você nasceu? Porque o homem deu à luz a esse desejo chamado Deus. A entidade respondeu: os humanos precisam de razões. Razões para a dor, para a tristeza, para a vida, para a morte. Precisam encontrar um porquê para suas existências cheias de sofrimento, para suas mortes terríveis. Buscavam razões para o destino que o cercava. Acreditavam que algo transcendia o conhecimento. Aquilo foi chamado de Deus. Então eu nasci. Comecei a controlar o destino, pois esse era o propósito da minha existência. Eu obedecia à vontade humana. Eu manipulo o destino de cada pessoa. Griffith perguntou: então você controla o meu destino? Foi você quem planejou que tudo fosse desse jeito? A ideia do mal o encarou. Foi definido que você estaria aqui em um passado distante. Influenciei as camadas mais baixas da consciência humana. Cruzei sangue com sangue. Criei a linhagem que daria luz a você. Pavimentei o caminho da hora do seu nascimento. Manipulei a história. Criei um contexto apropriado. Todos os confrontos que você teve até agora foram parte do destino que o guiou até aqui. Griffith respirava fundo. Mas, Deus, o que queres de mim? A entidade respondeu: quero que faça a sua vontade. Eu habito no fundo do seu coração. Sou parte de você. Você é parte da consciência da sua espécie. Ou seja, és parte de mim. O seu desejo é o meu desejo. Suas ações podem trazer salvação, ou podem trazer dor. Faça-as como quiser. Escolhido. Griffith fechou os olhos. Se é assim, ele ergueu o rosto. Então primeiro, me dê asas. Um turbilhão de emoções atravessava seu ser.
A ideia do mal respondeu: muito bem, leve consigo o poder dos sentimentos que preenchem este mundo inteiro. Mude esse campo físico que é o seu corpo, para uma forma apropriada para sua tarefa. Fento, esse é o seu nome. E assim, o eclipse terminou, não com vitória, não com justiça, mas com silêncio. O bando do Falcão foi apagado da existência. Casca perdeu a mente, Griffith perdeu a humanidade, e Gantz perdeu tudo, mas... mesmo cercado por monstros, mesmo marcado pelo estigma do sacrifício, mesmo condenado a nunca mais ter paz, ele não morreu, porque enquanto o inferno existir, Gantz continuará avançando, não como herói, mas como algo pior para os demônios, um homem que se recusa a cair. Se você gostou dessa narrativa, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual momento de Berserk mais te destruiu emocionalmente, porque aqui, a gente não foge da escuridão, a gente encara.